Pelo globo, em reinos de gelo, água e sombra, soberanos silenciosos mantêm a corte, sua autoridade absoluta e escrita na linguagem do instinto. Estes são os predadores de topo, os indiscutíveis governantes dos seus domínios, cada um esculpido pelo tempo numa perfeita personificação de poder e eficiência. Os seus reinados não são governados por decreto, mas pelas leis brutas e intransigentes da natureza. Um constante balé de vida e morte que molda o próprio mundo ao seu redor. Embora os seus reinos estejam separados pela geografia e biologia, estão unidos como os árbitros supremos da sobrevivência, as coroas vivas do grande desígnio da evolução. No entanto, os caminhos que eles percorrem, ou nadam, ou rastejam, para alcançar esta dominância são profundamente diferentes, ditados por um invisível fogo interno. Esta é uma exploração de 6 tais mestres da predação, cada um testemunho de um projeto único para o sucesso. Entendê-los é entender a intrincada maquinaria da própria vida, as diversas estratégias que levam ao pináculo da cadeia alimentar. Viajaremos até a vasta e gelada extensão do Ártico, um mundo de branco austero e azul cristalino, onde um andarilho solitário patrulha as fronteiras mutáveis do gelo marinho, sua existência um testemunho de resistência contra o frio. Depois, mergulharemos nas profundezas geladas, onde um cardume coordenado de caçadores oceânicos desliza pela água, personificando uma forma de inteligência coletiva tão avançada que beira a cultura. Bem ao sul, na quietude turva e primordial de um rio tropical, um sentinela blindado espera, uma relíquia viva cuja forma desafiou o próprio tempo, enquanto nas florestas úmidas e assombradas da Ásia, um fantasma listrado ronda a vegetação rasteira, uma força solitária de agilidade e força brutas. E ainda mais fundo, no denso e úmido labirinto de um pântano sul-americano, uma força silenciosa e fluida se funde com a água, uma personificação da escuridão sufocante lá de baixo. Finalmente, nessas mesmas selvas sombrias, um perseguidor manchado tece pelo dossel e rios, o governante incontestável tanto da terra quanto da água, uma criatura que dominou 2 reinos. Estes são os reinos do urso polar, da orca, do crocodilo, do tigre, da anaconda e da onça pintada. Cada um se senta no ápice da sua respectiva cadeia alimentar, um soberano cuja rotina diária revela uma solução única para os desafios universais da existência. Mas, para compreender verdadeiramente os seus caminhos divergentes para o poder, devemos olhar para além dos seus dentes e garras, para a própria fornalha do seu ser. Um profundo abismo fisiológico separa os mamíferos de sangue quente dos répteis de sangue frio, uma divisão que dita todas as facetas das suas vidas. O urso polar, a orca, o tigre e a onça pintada travam uma constante guerra interna para gerar calor, queimando calorias a uma taxa feroz para manter a temperatura corporal contra as exigências dos seus ambientes, seja frígido ou úmido. Eles são escravos de um metabolismo de alto desempenho que exige combustível constante. O crocodilo e a anaconda, em contraste, são mestres da conservação, aproveitando a energia dos seus arredores com uma eficiência que beira o sobrenatural. Eles são criaturas de paciência, movidas pelo sol e pelo calor ambiente do seu mundo. Esta diferença fundamental nas suas economias internas dita cada movimento, cada estratégia, cada momento de descanso e cada ato explosivo de predação. É o fio invisível que conecta os seus reinados solitários ou sociais, revelando como diversos projetos para a vida podem levar à mesma conclusão final: domínio absoluto. Mas, como veremos nesta era de mudança sem precedentes, o que antes era um projeto para o sucesso pode agora ser um mapa que leva à extinção.
Nossa jornada para este mundo de extremos começa no mais severo de todos, um reino de gelo no topo do mundo, governado por uma criatura cuja própria essência está ligada ao frio. Aqui encontramos um andarilho envolto em branco, o grande urso do norte, o Ursus Maritimus. A existência do urso polar é uma negociação contínua e implacável com as leis da termodinâmica. No Ártico, um ambiente definido não pela presença da vida, mas pela escassez de calor, cada caloria é uma unidade preciosa de sobrevivência. Uma pequena faísca contra um inverno sem fim. A vida do urso é um intrincado e perpétuo exercício de equilibrar um precário orçamento energético, um livro-razão biológico onde um único erro de cálculo pode significar a diferença entre a sobrevivência e sucumbir ao frio. O seu próprio design, tão perfeitamente aperfeiçoado para este mundo de gelo, vem com um custo metabólico espantosamente alto. Custa a um urso polar 2 vezes mais energia para se mover do que a maioria dos outros mamíferos terrestres de tamanho comparável. Um imposto fisiológico cobrado pelo seu imenso volume e pelo terreno desafiador e mutável de neve e gelo partido que ele deve atravessar. Esta realidade dita cada decisão, desde o arrastar lento e deliberado do seu andar. Um ritmo concebido para minimizar o gasto de energia até a paciente e profunda quietude da sua caça. E se eu lhe dissesse que a maior mentira sobre o urso polar é que ele foi feito para o frio? Na realidade, é um forno tropical envolvido no melhor isolamento do mundo, e a sua vida é uma batalha constante para não ferver. Agora, imagine o que acontece quando começamos a derreter o seu ar-condicionado, o gelo marinho. Este profundo compromisso com a quietude decorre de um paradoxo central da existência do urso polar. O seu principal desafio metabólico não é, como se poderia supor, manter-se aquecido, mas sim evitar o sobreaquecimento. É uma criatura concebida para um isolamento supremo. Uma espessa camada de gordura, com até 11 centímetros de espessura, encontra-se sob a sua pele, uma reserva de gordura de alta energia que serve tanto de despensa quanto de isolamento. Sobre esta, encontra-se um subpelo denso, que por sua vez é protegido por uma camada de pelos de guarda longos e ocos. Estes pelos de guarda não são brancos. São translúcidos e dispersam a luz, criando a sua aparência branca enquanto aprisionam o ar para um isolamento ainda maior. Por baixo desta magnífica pelagem, a pele do urso é preta, perfeitamente concebida para absorver e reter o calor radiante do sol. Este sistema multicamadas é tão surpreendentemente eficaz que o urso se move tipicamente a um ritmo pausado de cerca de 5 km por hora para evitar a exaustão por calor. É um termo a andar, perfeitamente selado contra o mundo exterior. Uma carga a toda a velocidade, embora uma exibição de poder de tirar o fôlego que pode atingir 40 km por hora, é um ato de desespero. Só pode ser mantida por alguns segundos antes que a temperatura interna do urso suba para níveis perigosos. O forno interior queima muito quente, muito rápido, tornando as perseguições prolongadas uma impossibilidade energética. Este paradoxo fisiológico, a necessidade de conservar energia enquanto se está propenso ao sobreaquecimento, molda o próprio ritmo da sua vida. O descanso não é um luxo, mas um pilar da sobrevivência, um retiro estratégico da beira do colapso energético. Um urso polar pode passar até 20 horas por dia em estado de repouso, um número que pode subir para uns surpreendentes 87% do seu tempo quando o degelo de verão o força a ir para a terra, separando-o dos seus principais locais de caça. Este descanso não é simples preguiça, é uma estratégia ativa e vital para a conservação de energia.
Eles dormem em longos períodos de 7 a 8 horas, tal como os humanos, mas também tiram cestas frequentes, especialmente depois de uma caçada bem-sucedida, para consolidar os seus ganhos energéticos. As suas disposições de sono são modelos de adaptação prática. Nos ventos cortantes do inverno, eles cavam poços rasos na neve, virando as costas para a ventania. Eles dormirão profundamente durante as nevascas, pois a neve acumulada fornece uma camada extra de isolamento e podem permanecer nestas tocas temporárias durante dias, até que uma tempestade acalme. Este profundo compromisso com a quietude não é apenas um prelúdio para a caçada, é uma parte integrante dela. Mesmo num mundo de perpétua luz solar de verão e noite de inverno sem fim, os ursos mantêm um ritmo interno. Eles são geralmente diurnos, com a atividade a atingir o pico por volta do meio-dia. Este relógio biológico interno, ou ritmo circadiano, mantém-nos sincronizados com o seu ambiente mesmo quando o sol não oferece pistas fiáveis. Esta rotina está acoplada a uma manutenção meticulosa de si próprios. A pelagem de um urso polar é uma ferramenta térmica sofisticada e a sua eficácia depende de ser mantida limpa e seca. Pelo emaranhado e sujo, perde as suas vitais propriedades isolantes. Depois de se alimentar de uma foca gorda, um urso passará frequentemente até 15 minutos a lavar-se, seja mergulhando na água aberta e gélida ou esfregando vigorosamente o corpo com neve. Ele lambe meticulosamente as patas e o focinho, usando a sua língua áspera para remover todos os vestígios de gordura e sangue. Este não é um ato de vaidade, mas sim a manutenção essencial da sua armadura contra o frio implacável. Com a sua armadura física contra o frio perfeitamente mantida, o urso pode concentrar-se na caçada, que começa não com a visão, mas com uma inalação. O mundo do urso polar é uma paisagem de cheiros, e o seu grande nariz preto é o seu instrumento sensorial mais vital. O seu bulbo olfativo, a parte do cérebro responsável pelo processamento de cheiros, é 5 vezes maior do que o de um humano em relação ao tamanho do seu crânio. Isto confere-lhe um sentido de olfato que está quase para além da nossa compreensão. Pode detectar uma foca a descansar no gelo a quase 32 quilômetros de distância, ou localizar o ponto exato de um orifício de respiração de uma foca no gelo a mais de 1 quilômetro de distância, cheirando os fracos vestígios químicos da respiração da foca no ar gélido. É este sentido extraordinário que guia o urso através da vasta paisagem, aparentemente sem traços distintivos do gelo marinho, levando-o aos locais escondidos de alimento por baixo da neve. A estratégia de caça mais comum é a caça de espera, um método que é o epítome do ethos de conservação de energia do urso. Guiado pelo nariz, o urso localizará um aglu, um buraco de respiração que as focas mantêm no gelo espesso. Em seguida, esperará, completamente imóvel, com o corpo junto ao chão, por minutos, ou, mais frequentemente, por horas. Toda a paisagem está congelada num estado de tensão antecipada. O único movimento é o vapor da sua respiração a cristalizar no ar gélido. Quando uma foca anelada finalmente emerge para respirar, a sua cabeça a quebrar a superfície dentro da estreita chaminé de gelo, a quietude é quebrada por um golpe súbito e decisivo. O urso ataca, mordendo a cabeça ou a parte superior do corpo da foca, e usa a sua imensa força da parte superior do corpo e os seus poderosos membros anteriores para arrastar o animal, que pode pesar até 90 kg, para fora da água e para o gelo num único movimento fluido. Quando as focas são arrastadas para o gelo a apanhar sol no fraco sol ártico, o urso torna-se um fantasma. A sua pelagem branca proporciona uma camuflagem quase perfeita contra a neve e o gelo. O pelo duro e denso nas suas patas maciças abafa o som da sua aproximação, enquanto as almofadas antiderrapantes e ásperas proporcionam tração.
Ele persegue a sua presa com movimentos lentos e deliberados, aproveitando qualquer cobertura disponível, como sulcos de neve ou blocos de gelo. Ele congela no lugar, muitas vezes por vários minutos, se a foca levantar a cabeça. Quando está a apenas metros de distância, ele liberta aquela carga breve e insustentável. Uma variação disto é a perseguição aquática, uma estratégia de furtividade de tirar o fôlego. O urso deslizará para a água gélida, muitas vezes a uma distância considerável do seu alvo, e nadará silenciosamente em direção a um ice floe onde uma foca está a descansar. Com apenas a cabeça e o focinho acima da superfície, ele assemelha-se a um pedaço de gelo flutuante. Ele então emergirá explosivamente por baixo, tentando agarrar a foca antes que esta possa deslizar de volta para a segurança da água. Esta caçada implacável e solitária por uma fonte de alimento móvel significa que o urso polar é um rei sem um reino tradicional. Ele não defende um território fixo com fronteiras definidas. Em vez disso, vagueia por uma vasta área de vida que pode cobrir milhares de quilômetros quadrados, os seus movimentos ditados não por linhas num mapa, mas pela deriva sazonal do gelo marinho e pela distribuição da sua presa. Esta vida solitária e nômade é um espelho da sua principal fonte de alimento, a foca anelada, que é ela própria uma criatura solitária. Por que defender um pedaço de gelo vazio quando a despensa está constantemente em movimento? Encontros com outros da sua espécie são pouco frequentes, mas reveladores. Embora tipicamente solitários, não são antissociais. Numa fonte de alimento concentrada, como a enorme carcaça de uma baleia encalhada, emerge uma hierarquia social clara e complexa. Os machos maiores são dominantes e uma linguagem sofisticada de postura e som governa as interações. Um urso subordinado aproximar-se-á com um andar lento, a cabeça baixa, um toque suave, nariz com nariz, é um pedido educado para partilhar. Mas nem todos os encontros são pacíficos. O intenso cálculo da sobrevivência significa que outro urso polar pode ser a maior ameaça. Os machos adultos são um perigo constante para os filhotes, e uma mãe com crias dará a qualquer macho uma ampla margem de manobra. O infanticídio pode ser motivado por simples fome, mas também pode ser uma estratégia reprodutiva calculada. Ao remover os filhotes de uma fêmea, um macho pode fazê-la regressar ao estro, criando uma oportunidade imediata de transmitir os seus próprios genes. O vínculo social mais profundo é o entre uma mãe e os seus filhotes. Após o acasalamento na primavera, o óvulo fertilizado sofre implantação tardia. A fêmea passa o verão a caçar, acumulando as enormes reservas de gordura de que precisará para sobreviver ao próximo inverno. No outono, as fêmeas grávidas procuram montes de neve em terra para cavar tocas de maternidade. Dentro desta pequena câmara isolada pela neve, ela dará à luz de 1 a 3 filhotes minúsculos e indefesos. Nos 3 a 4 meses seguintes, ela não comerá nem beberá, sobrevivendo inteiramente com a sua gordura armazenada enquanto amamenta os seus filhotes com leite que tem quase 35% de gordura. Quando emergem na primavera, os filhotes ainda são pequenos e vulneráveis, e ficarão com a mãe por mais de 2 anos, aprendendo a intrincada arte da sobrevivência no Ártico. No entanto, esta intrincada arte de sobrevivência, aperfeiçoada ao longo de milênios, pode já não ser suficiente. As mesmas adaptações que permitem ao urso polar prosperar estão a tornar-se um passivo num mundo em rápido aquecimento. A sua fisiologia, tão finamente ajustada para conservar energia e evitar o sobreaquecimento, é pouco adequada às novas exigências do seu habitat em mudança. À medida que o gelo marinho recua mais cedo a cada primavera e se forma mais tarde a cada outono, os ursos são forçados a comportamentos que consomem mais energia.
Tem de nadar por distâncias mais longas, por vezes durante dias, cobrindo centenas de quilômetros para se deslocarem entre blocos de gelo ou para chegar à terra. Estas maratonas de natação cobram um preço devastador nas suas preciosas reservas de gordura, criando um paradoxo cruel. Um ambiente em fluxo está a forçá-los a atividades que os seus corpos foram especificamente construídos para evitar. Isto leva a um estresse nutricional generalizado que pode degenerar numa menor taxa de sucesso reprodutivo e num aumento de comportamentos desesperados. O mestre da conservação de energia está a ser empurrado para a falência metabólica pelo colapso do seu reino congelado. A pergunta que paira pesada no ar ártico é assustadora. O que acontece a uma criatura feita de gelo e neve quando o seu mundo se transforma em água? Para realmente compreender o abismo que separa estes reinados de poder, devemos deixar o reino dos fornos internos em combustão e viajar para um mundo movido pelo próprio Sol. Viajamos para sul, para os cursos de água turvos e primordiais dos trópicos, onde prevalece uma filosofia de vida inteiramente diferente. Aqui, na quietude ancestral, espera um sentinela blindado, uma relíquia viva, cuja linhagem se estende até a época dos dinossauros. Ele não gera o seu próprio calor, ele simplesmente o retira do mundo. Este é o domínio do crocodilo, um animal que aperfeiçoou a arte de não fazer quase nada, esperando que o mundo viesse até ele. E nessa espera paciente reside um poder tão absoluto quanto o do urso, mas alcançado com uma eficiência que desafia a crença. A fonte desta eficiência inacreditável é um ciclo diário que começa não com uma caçada por alimento, mas com uma caçada por calor. Como um ectotérmico, o seu corpo é um vaso vivo que deve ser preenchido com o calor do mundo exterior. A sua fornalha interna está acesa com uma chama piloto, não em chamas. Ao amanhecer, enquanto os nevoeiros se erguem do rio tropical, o grande réptil emerge do abraço fresco e noturno da água. Com movimentos pesados e ancestrais, ele arrasta o seu corpo blindado para um banco banhado pelo sol ou para um esporão de areia quente. Este banho de sol não é um ato de lazer. É a lenta e deliberada acumulação de poder. É a absorção da energia solar necessária para alimentar o seu metabolismo, dar potência aos seus músculos e digerir o seu alimento. Através da heliotermia, tomar sol, e da tigotermia, absorver calor do solo quente, eleva metodicamente a sua temperatura interna para o seu intervalo ideal, tipicamente entre 30 e 33 graus Celsius. O crocodilo é um mestre da termorregulação. Se ficar muito quente, pode simplesmente abrir as suas grandes mandíbulas, permitindo que o ar circule sobre a densa rede de capilares na sua boca, um radiador silencioso e escancarado que arrefece o sangue antes que este retorne ao cérebro. Ou pode virar-se para enfrentar o sol, minimizando a área de superfície exposta aos raios diretos, ou retirar-se para a sombra ou para a água para arrefecer. Esta profunda dependência do calor externo é o segredo da sua incrível eficiência energética. Ao contrário de um mamífero, ele não queima vastas reservas de energia simplesmente para manter a sua temperatura corporal central. Isto permite-lhe prosperar com uma dieta espantosamente pequena. Uma média de 50 refeições completas por ano pode ser suficiente para sustentar um grande adulto. O seu metabolismo é tão finamente ajustado, tão parcimonioso, que em tempos de escassez, um grande crocodilo pode ficar por mais de um ano sem comer, vivendo lentamente das reservas de energia armazenadas nos seus próprios tecidos, particularmente nos depósitos de gordura na sua cauda. Este domínio fisiológico é o alicerce do seu estilo de vida paciente e de emboscada. O ato de tomar sol é, em essência, o crocodilo a carregar as suas baterias biológicas para o golpe explosivo e ultra-rápido que define a sua existência. Uma vez que o sol tenha carregado o seu corpo, a caçada pode começar como um exercício de sublime paciência. O crocodilo desliza para a água, uma transição perfeita de terra para líquido. Ele torna-se um com o rio,
O seu corpo é uma obra-prima de engenharia para a emboscada aquática. Os seus olhos, ouvidos e narinas estão todos alinhados na superfície superior do seu crânio poderoso e achatado, formando um periscópio dos sentidos. Esta adaptação notável permite que o réptil permaneça quase totalmente submerso, o seu corpo maciço escondido na água turva e carregada de sedimentos, enquanto ele observa o mundo acima. Para um gnu desavisado a aproximar-se da margem do rio para beber, ele não é mais do que um tronco flutuante ou um pedaço de erva daninha, um erro de cálculo fatal. Submerso, o seu corpo opera milagres de conservação. O seu coração, uma maravilha única de 4 câmaras entre os répteis, possui uma válvula especial, o forame de Panizza, que lhe permite redirecionar o fluxo sanguíneo para longe dos pulmões quando retém a respiração, desviando o sangue oxigenado para o cérebro e músculos onde é mais necessário. A sua frequência cardíaca pode cair para apenas 2 ou 3 batidas por minuto, permitindo-lhe permanecer submerso por mais de 1 hora. Ele está à espera. A arma principal do crocodilo não é apenas a sua mandíbula, mas o elemento surpresa, alimentado por um conjunto sensorial requintado. Ao longo do seu focinho, existem milhares de minúsculas saliências em forma de cúpula, conhecidas como receptores de pressão dérmicos ou órgãos sensoriais tegumentares, ISO. Estas não são apenas saliências, são receptores de pressão altamente sofisticados, mais sensíveis à pressão e vibração do que as pontas dos dedos humanos. Eles criam uma imagem perfeita da água à sua volta, detetando a mais fraca ondulação de um animal sedento a aproximar-se da beira da água, permitindo-lhe atacar com precisão milimétrica mesmo na escuridão total. Quando os seus sentidos detectam que um alvo está empenhado, a energia solar armazenada é libertada. Quer seja uma manada de gnus, um veado solitário ou uma ave vadeadora, o crocodilo não faz distinção e espera pelo momento preciso em que a presa baixa a cabeça para beber. Então, numa violenta explosão de água e poder, o crocodilo ataca. O golpe não é apenas uma mordida, mas um assalto de corpo inteiro. A sua cauda, poderosa e lateralmente comprimida, impulsiona-o para a frente com velocidade surpreendente. As mandíbulas, que têm a força de mordida mais forte de qualquer animal no planeta, apertam com milhares de libras de pressão. Não há fuga. Se a presa for grande, o crocodilo irá arrastá-la para a água e iniciar a sua poderosa técnica de giro. Ao apertar as suas mandíbulas e depois girar o seu corpo inteiro com torque feroz, ele gera uma tremenda força de cisalhamento, desmembrando a sua refeição com poder eficiente. A refeição é então consumida e a longa espera começa novamente. Embora seja frequentemente visto como um caçador solitário, os crocodilos são capazes de uma surpreendente sofisticação cognitiva. Investigadores documentaram caçadas coordenadas, onde múltiplos indivíduos trabalham em conjunto para reunir peixes em bolas de isco ou conduzir presas maiores em direção a parceiros à espreita em emboscada. Tais comportamentos sugerem uma inteligência social complexa raramente atribuída aos répteis. De facto, ao contrário da sua aparência primitiva, o crocodilo possui uma vida social mais complexa e matizada do que a de muitos outros répteis. Em terra, onde a atividade principal é tomar sol, um recurso partilhado e abundante, os crocodilos podem ser surpreendentemente tolerantes, congregando-se frequentemente em grandes grupos. Aqui, uma hierarquia estrita e uma territorialidade rígida são a regra, governada pelo tamanho. Machos grandes estabelecem o domínio através de exibições espetaculares. Eles levantarão as suas cabeças e caudas da água, vibrarão os seus corpos para criar pulsos infrassônicos que viajam por milhas através da água e expelirão o ar dos seus pulmões num urro gutural e rugido. Talvez o aspecto mais surpreendente da sua vida social seja o seu cuidado maternal. Após o acasalamento, a fêmea construirá um ninho de vegetação e lama na margem do rio. Ela guarda-o ferozmente por 3 meses, afastando predadores.
Quando os ovos começam a chocar, os jovens crocodilos emitem chilreios agudos de dentro das cascas. Esta é a deixa da mãe. Ela escava cuidadosamente o ninho e, numa demonstração de incrível ternura, usa suas mandíbulas catastróficas para apanhar suavemente os filhotes e transportá-los para a segurança da água. Ela guardará as suas crias por semanas ou meses, uma protetora feroz nascida de uma linhagem de sobreviventes. O crocodilo sobreviveu aos dinossauros, sobreviveu a eras do gelo e a impactos de asteroides. É um monumento a um projeto bem-sucedido. Mas o seu mundo antigo está agora a encolher. Os rios, que são a sua força vital, estão a ser represados, desviados e poluídos. As margens dos rios, onde ele nidifica, estão a ser desenvolvidas. Esta criatura intemporal, um mestre da espera, enfrenta agora uma ameaça que não vagueará simplesmente até a beira da água. É uma mudança rastejante e omnipresente em todo o seu mundo. Por quanto tempo pode esta dinastia ancestral perdurar quando as próprias águas que definiram o seu reinado são envenenadas pela mão impaciente do homem? Do sentinela paciente e de sangue frio do rio, a nossa jornada leva-nos agora de volta ao mundo do sangue quente, mas com uma profunda diferença. Deixamos as artérias confinadas da Terra e mergulhamos no vasto coração azul do planeta, o oceano aberto. Aqui, outro predador reina. Um que partilha a necessidade do urso polar por uma fornalha interna, mas que evoluiu uma solução para os desafios da sobrevivência que é radicalmente diferente. O domínio aqui não é alcançado através da paciência solitária ou da emboscada bruta, mas através do gênio coletivo, através da comunicação e através da cultura. Este é o reino da orca. Uma criatura cuja mente pode ser tão formidável quanto o seu corpo. A orca, Orcinus orca, vive num mundo que tenta constantemente roubar o seu calor. A água suga o calor de um corpo 25 vezes mais depressa do que o ar, um ataque termodinâmico implacável. Para sobreviver em ambientes que variam de tropical a polar, a orca deve ser um inferno metabólico, uma fornalha hidrodinâmica e elegante envolta numa espessa camada de gordura isolante. Esta constante produção de calor requer uma enorme ingestão calórica, forçando a orca a uma vida de perpétuo movimento e caça. Ao contrário do urso polar, ela não pode parar e descansar por longos períodos. Descansar é ficar fria. Descansar é afundar-se. Tem de se manter em movimento, uma dança perpétua de sobrevivência. Você pensa que está a ouvir um grupo de baleias, certo? Mas e se estiver, na verdade, a ouvir os ecos esvaecentes de uma civilização? Cada um destes grupos tem um dialeto único, uma cultura sônica transmitida de avó para neto. É assim que eles ensinam, caçam e mantêm a sua identidade. Esta necessidade levou a uma das mais incríveis adaptações evolutivas no reino animal. O sono de ondas lentas uniemisférico. Uma orca nunca dorme verdadeiramente. Ela descansa metade do seu cérebro de cada vez, enquanto a outra metade permanece alerta, gerindo a sua respiração, mantendo-a a nadar e a vigiar o perigo. É uma criatura que está literalmente sempre em guarda, a sua consciência uma vela bruxuleante que nunca se apaga. Este estado permite que os grupos continuem a viajar e permaneçam coesos mesmo enquanto descansam. Uma adaptação crucial para a vida num oceano infinito e tridimensional. Para navegar neste oceano infinito, a orca percepciona o seu mundo não através da visão, mas através do som. Para a orca, este não é apenas um meio de comunicação, mas o próprio tecido da sua realidade. O seu sentido primário é a audição. Ela navega e caça usando a ecolocalização, emitindo uma série de cliques de alta frequência a partir de uma estrutura na sua testa chamada melão. Estes cliques viajam pela água, ricocheteiam em objetos, e os ecos de retorno são recebidos através da sua mandíbula inferior, que transmite as vibrações para o seu ouvido interno. Este processo cria uma imagem acústica detalhada do seu mundo, permitindo-lhes localizar presas na escuridão total ou em água turva com precisão impressionante. Mas o seu uso do som vai muito além da simples navegação, é o alicerce da sua cultura.
Cada grupo de orcas tem o seu próprio dialeto único, um repertório complexo de chamamentos, assobios e sons pulsados que são distintos de qualquer outro grupo, mesmo aqueles na mesma região. Estes não são meros gritos instintivos, são tradições aprendidas, transmitidas de mãe para cria através de gerações. Uma jovem orca aprende o dialeto específico da sua família, uma assinatura sônica que as liga e define a sua identidade. Isto é tão específico que os cientistas conseguem identificar diferentes grupos e famílias apenas com base nos seus chamamentos acústicos. Elas não são apenas um grupo de animais, são uma cultura definida por uma linguagem partilhada. Esta cultura é expressa de forma mais vívida na caçada. As estratégias de caça das orcas estão entre as mais sofisticadas e inteligentes do reino animal, adaptadas a presas específicas e a ambientes específicos e transmitidas como conhecimento cultural. Estes não são comportamentos inatos, são técnicas aprendidas. Na Antártida, alguns grupos aperfeiçoaram a arte da lavagem com ondas. Um grupo de orcas localizará uma foca a descansar num bloco de gelo. Elas nadarão então em formação perfeita, uma parede coordenada de preto e branco, para criar uma onda poderosa que varre o bloco de gelo, atirando a foca em defesa para a água e para as suas mandíbulas à espera. Nas águas ao largo da Noruega, outros grupos desenvolveram a alimentação em carrossel. Elas reunirão vastos cardumes de arenque numa bola de isco apertada perto da superfície, circulando e piscando as suas partes inferiores brancas para manter os peixes contidos. Depois, uma a uma, elas baterão na bola com as suas caudas poderosas, atordoando os peixes e comendo-os à vontade. Talvez o mais surpreendente sejam os ataques coordenados aos filhotes das grandes baleias. Um grupo trabalhará em conjunto por horas, perseguindo implacavelmente uma baleia-mãe e a sua cria. Elas vão assediá-los, separar a cria e impedi-la de vir à superfície para respirar. É um esforço intenso, inteligente e altamente cooperativo, que requer comunicação, planeamento e uma profunda compreensão do comportamento da sua presa. O que estamos a testemunhar não é apenas instinto, mas a transmissão de ideias. Esta transmissão de ideias é tornada possível pelo alicerce da sociedade das orcas, o grupo matrilinear. Tudo gira em torno da fêmea mais velha, a matriarca. Os seus descendentes e os descendentes das suas filhas ficarão com ela durante toda a sua vida. Os machos nunca deixam o lado da mãe, uma estrutura social quase única no reino animal. A matriarca é o repositório do conhecimento do grupo. Ela é a biblioteca viva. Ela conhece os melhores locais de caça, as rotas migratórias das suas presas, as localizações das corridas sazonais de peixes e as antigas tradições da sua família. A sua longa experiência de vida, as fêmeas podem viver por mais de 90 anos, é o maior trunfo do grupo. Estudos demonstraram que as taxas de sobrevivência de um grupo aumentam dramaticamente quando uma matriarca pós-menopausa e experiente está presente para as liderar, especialmente em tempos de escassez de alimentos. Quando ela morre, o seu conhecimento pode morrer com ela, uma perda catastrófica para toda a linhagem. Esta estrutura social, construída sobre a sabedoria dos mais velhos e os laços familiares vitalícios, é um testemunho da sua profunda inteligência. Mas esta cultura intrincada, esta sinfonia do fundo do mar é frágil. Os oceanos estão a ficar mais ruidosos. O ruído constante do transporte marítimo, do sonar e da atividade industrial está a abafar os chamamentos subtis que unem os grupos, interferindo com a sua capacidade de caçar e comunicar. É como tentar ter uma conversa numa fábrica barulhenta. Poluentes químicos como PCB e retardadores de chama acumulam-se na sua gordura, atingindo níveis tóxicos que as envenenam por dentro e são transmitidos de mãe para a cria através do seu leite, comprometendo os seus sistemas imunitários e a saúde reprodutiva. A sua presa está a desaparecer.
As corridas de salmão estão a encolher e os estoques de arenque estão a colapsar devido à sobrepesca e à destruição do habitat. A orca, uma criatura de tal imenso poder e inteligência, está agora a enfrentar uma ameaça que não consegue superar com astúcia ou dominar pela força. Uma ameaça que é silenciosa, invisível e omnipresente. Resta-nos perguntar: o que acontece a uma cultura quando o seu mundo se cala? O que acontece quando uma canção que ecoou por gerações se desvanece no ruído? A sinfonia oceânica da inteligência coletiva desvanece-se enquanto recuamos para os confins sombrios da selva asiática. Aqui, o poder não é partilhado, é exercido por um único fantasma listrado. É uma criatura que partilha o metabolismo de sangue quente da orca, os seus enormes requisitos energéticos, mas o seu caminho para o domínio é o de uma profunda solidão. Este é um reinado escrito em silêncio e força súbita e explosiva. Uma vida passada a caminhar no fio da navalha entre a fome e a sobrevivência. Estamos no reino do tigre, Panthera tigris, o maior de todos os felinos, uma fornalha ardente envolta em sombra e riscas. Como todos os grandes mamíferos, o tigre é prisioneiro do seu próprio metabolismo. A fornalha interior deve ser constantemente alimentada para dar potência à sua estrutura maciça e musculosa, que pode exceder 300 kg na maior subespécie. Um tigre adulto pode precisar de consumir mais de 50 grandes presas por ano, veados, sambar, javalis, gaur ou búfalos para se sustentar. Esta necessidade voraz de combustível dita toda a sua existência. Requer um vasto território, um reino próprio que pode abranger centenas de quilômetros quadrados para garantir um fornecimento constante de alimento. A vida do tigre é uma patrulha solitária e implacável destas fronteiras extensas, uma busca constante e silenciosa pela próxima refeição que impedirá que o seu fogo interno se extinga. O fracasso não é uma opção. Um tigre que não consegue caçar com sucesso durante algumas semanas é um tigre que morrerá de fome. Todos imaginam que o maior rival do tigre é outro predador, uma força da natureza tão poderosa quanto ele próprio. Mas e se a sua verdadeira perdição for algo que se pode comprar por $2 numa loja de ferragens? O rugido de um tigre pode abalar a alma da selva, mas é completamente silenciado pelo discreto clique de uma armadilha. O seu icônico casaco não é uma declaração de beleza, mas uma ferramenta para a caçada. As riscas verticais, tão impressionantes num jardim zoológico, são uma obra-prima de camuflagem conhecida como coloração disruptiva. Nas ervas altas ou na luz salpicada do solo da floresta, o padrão quebra o contorno do tigre, tornando o enorme predador quase invisível. É um fantasma nas árvores, uma criatura que pode fundir-se com o fundo, tornando-se um com a luz e a sombra. Ao contrário da maioria dos felinos, o tigre é um nadador poderoso e adora a água, frequentemente a descansar em poças e riachos para escapar ao calor opressor do dia. Para o tigre, a água não é uma barreira, mas uma extensão do seu domínio, um lugar para arrefecer, viajar e até caçar. Armado com esta camuflagem magistral, o tigre encarna a arte do predador de espreita e emboscada. A caçada é uma obra-prima lenta e metódica de furtividade, paciência e poder controlado. Um tigre pode passar horas a espreitar a sua presa, usando cada folha de erva, cada árvore, cada sombra como cobertura. Ele move-se com um silêncio que é inquietante para um animal do seu tamanho, pousando as suas grandes patas almofadadas com pelo com cuidado deliberado para evitar partir um galho ou fazer ruído numa folha. Os seus bigodes atuam como sensores sensíveis, ajudando-o a navegar pela densa vegetação rasteira na escuridão quase total sem fazer barulho. A abordagem final é um rastejo baixo e agonizantemente lento, o seu corpo tenso, os músculos enrolados como uma mola, todo o seu ser focado no único momento do ataque. Quando está à distância de ataque, tipicamente cerca de 10 a 20 metros, liberta uma explosão devastadora de velocidade.
A carga é curta, mas incrivelmente poderosa, um borrão de laranja e preto que pode cobrir a distância num segundo ou dois. O seu objetivo é desequilibrar a presa, usando o seu imenso peso e impulso. O golpe final é rápido e preciso, um ato de poderosa eficiência. Para presas grandes, o tigre aperta as suas mandíbulas na garganta, usando os seus poderosos músculos da mandíbula e longos dentes caninos para sufocar o animal. Para presas mais pequenas, uma única e poderosa mordida na nuca corta a medula espinhal, terminando a luta instantaneamente. Após uma caçada bem-sucedida, o tigre arrastará frequentemente o seu prêmio, que pode pesar mais do que ele próprio, para um local isolado para se alimentar. Ele irá fartar-se, consumindo até 40 quilogramas de carne numa só vez, antes de cobrir os restos com folhas e terra para o esconder de necrófagos como chacais e abutres. Ele pode regressar à carcaça durante vários dias, alimentando-se até que nada mais do que ossos permaneça. O tempo entre estas grandes refeições é um período de busca constante e silenciosa, uma patrulha implacável do seu domínio. Esta patrulha define um reino de cheiro e solidão, comunicado não através do som ou da visão, mas através de uma linguagem escrita na paisagem. Um tigre marca o seu território pulverizando urina e secreções glandulares em árvores e rochas e deixando marcas profundas de garras em troncos de árvores. Estes marcadores são uma declaração de propriedade, um sinal de não ultrapassar para rivais e uma publicidade pessoal para potenciais parceiros. Eles transmitem informação sobre a identidade, gênero e estado reprodutivo do tigre. Encontros entre tigres são raros e cheios de tensão. Embora um macho e uma fêmea possam juntar-se breve e amigavelmente para acasalar, e uma mãe dedicará 2 anos da sua vida a criar os seus filhotes, a vida adulta é vivida sozinha. Os filhotes, geralmente 2 ou 3 numa ninhada, nascem cegos e indefesos numa toca escondida. Durante os 2 anos seguintes, a sua mãe é a sua única provedora e protetora. Ela deve caçar não só para si, mas para eles, um tremendo fardo energético que requer que ela seja 2 vezes mais bem-sucedida nas suas caçadas. É um currículo de silêncio, furtividade e precisão eficaz. Se aprenderem bem, acabarão por partir para encontrar o seu próprio território. Se não, perecerão. Mas este soberano solitário está a desvanecer-se do mundo. A sua fornalha ardente está a ser extinta, não por um predador rival, mas pela expansão implacável de um mundo que já não tem espaço para fantasmas. As suas florestas estão a ser cortadas para madeira e agricultura, fragmentando o seu vasto reino em bolsas isoladas onde não consegue encontrar comida ou parceiros suficientes. A sua presa está a desaparecer devido à caça excessiva por humanos e é caçado implacavelmente por caçadores furtivos pela sua pele, ossos e partes do corpo, alimentando um mercado negro que o empurrou para a beira da extinção. O fantasma listrado está agora preso, um monarca solitário num reino a encolher, um símbolo ardente de selvageria num mundo que está a ser rapidamente domesticado. O seu rugido, um som que pode viajar por quilômetros e outrora ecoava pelas florestas da Ásia, está a ficar mais fraco. E somos forçados a perguntar: o que é um mundo sem os seus grandes monstros, os seus caçadores silenciosos, os seus espíritos brilhantes? Do elevado consumo de energia do caçador listrado, o cheiro de pinho e terra seca desvanece-se, substituído pelo cheiro de podridão úmida e umidade espessa e enjoativa. Descemos agora do mundo da fornalha interna para um reino de conservação absoluta, um lugar que opera numa escala de tempo que o tigre nunca poderia pagar. Deixamos o mundo do sangue quente para regressar ao abraço frio e paciente do réptil, mas desta vez vamos mais fundo, para um mundo de escuridão, água e quietude sufocante onde a linha entre criatura viva e paisagem inanimada se esbate em nada.
Aqui, enrolada sob a superfície preta, manchada de tanino de um pântano sul-americano, espera um predador cujo poder não advém do calor e da velocidade, mas da paciência da água e de uma pressão inexorável e sufocante. Este é o mundo da anaconda, uma criatura que parece pertencer mais ao mito do que à biologia, uma pergunta silenciosa à espera na água escura. E a pergunta que ela coloca é profunda. Como é que um animal que mal se move, que pode ficar imóvel por semanas a fio, se torna um dos predadores mais poderosos e temidos do planeta? Esqueça tudo o que viu nos filmes. A anaconda não esmaga apenas a sua presa até a morte. Então, qual é o verdadeiro segredo, muito mais aterrorizante, do seu poder? É uma mestra da hemodinâmica. Com cada aperto, ela sente o pulso da sua vítima e sufoca precisamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando um acidente vascular cerebral maciço e instantâneo. A resposta começa com uma rejeição fundamental dos princípios energéticos que governam grande parte da vida. A sucuri verde, Eunectes murinus, é uma mestra da eficiência ectotérmica, um estilo de vida de parcimônia biológica levado ao seu extremo mais lógico e aterrorizante. Mais pesada do que qualquer outra cobra no mundo, é uma criatura de músculo puro e condensado que não gasta quase nenhuma energia simplesmente para existir. Ao contrário dos mamíferos que conhecemos, não carrega um fogo metabólico dentro de si. Em vez disso, tal como o crocodilo, ela terceiriza o seu calor para o ambiente. Mas a sua estratégia é ainda mais refinada. O seu estilo de vida altamente aquático permite um nível de conservação inigualável. A água, com a sua imensa massa térmica, muda de temperatura muito mais lentamente do que o ar, proporcionando um cobertor estável e isolado, que protege a cobra das oscilações de temperatura que esgotam a energia do mundo terrestre. A anaconda passa a maior parte da sua vida submersa nos rios lentos e florestas inundadas das bacias Amazônica e do Orinoco, um tronco vivo no pântano, indistinguível dos detritos submersos à sua volta. Os seus olhos e narinas estão empoleirados no topo da sua cabeça, um arranjo periscópico que lhe permite ver e respirar enquanto todo o seu corpo maciço permanece um segredo escondido a apenas centímetros abaixo da superfície. Esta é uma criatura que aperfeiçoou a arte de não estar lá. O seu metabolismo é um dos mais lentos de qualquer vertebrado, uma antítese absoluta às exigências vorazes de energia do tigre ou do urso polar. Esta parcimônia biológica é a chave absoluta para a sua sobrevivência e o seu tamanho. Um animal que não queima combustível para se manter aquecido pode investir todos os seus recursos no crescimento. Isto permite que a anaconda atinja a sua imensa massa, um corpo que é quase inteiramente uma arma. Depois de consumir uma grande refeição, uma capivara, um caimão, até mesmo uma anta ou um veado que se tenha aventurado muito perto da beira da água, uma anaconda pode ficar por meses, às vezes por mais de um ano, sem comer novamente. Ela encontrará um local isolado e tranquilo na água profunda ou num banco lamacento e simplesmente espera. Mas esta quietude profunda é um grande engano. Por fora está inerte. Por dentro, um milagre biológico está a desenrolar-se. Para processar um influxo tão maciço de proteína e gordura, a taxa metabólica da cobra dispara em até 40 vezes o seu estado de repouso. É a resposta fisiológica pós-refeição mais extrema alguma vez registrada num vertebrado. Os seus próprios órgãos, dormentes e encolhidos durante o longo jejum, sofrem uma transformação radical e rápida. O coração pode aumentar em massa em 40% para bombear o sangue necessário. O fígado e os intestinos podem mais do que duplicar de tamanho para produzir as enzimas e absorver os nutrientes. Por dias ou semanas, não é um predador, mas um vaso digestivo vivo e respiratório. Durante este tempo, está incrivelmente vulnerável. Com o peso aumentado, lenta, com todos os seus recursos biológicos dedicados a esta tarefa interna monumental, está à mercê do seu ambiente.
Um grande caimão ou uma onça-pintada, o único outro predador neste domínio que poderia representar uma ameaça, encontraria uma vítima fácil. É uma aposta numa escala épica, uma aposta de que a sua camuflagem e isolamento se manterão enquanto o seu corpo realiza este milagre de desconstrução. Este estado de total desamparo levanta a questão que define a sua existência. Como é que uma criatura que passa tanto da sua vida num estado tão vulnerável consegue obter uma refeição tão grande e perigosa em primeiro lugar? A resposta reside numa emboscada de finalidade aterrorizante e absoluta. A anaconda não persegue, ela torna-se o local onde a caçada termina. Deitada à beira da água, a sua pele verde azeitona salpicada com manchas pretas é uma imitação perfeita da lama salpicada de sol e das folhas em decomposição. É menos um animal e mais uma parte da textura da paisagem. O seu corpo inteiro é uma antena sintonizada com as súbitas vibrações na água e no chão, sentindo os passos rítmicos de um animal que se aproxima. Ela prova a água constantemente, a sua língua bifurcada a entrar e a sair, entregando moléculas de cheiro ao órgão de Jacobson no céu da sua boca, construindo um mapa químico do seu ambiente. À medida que a sua presa se aproxima, os orifícios sensíveis ao calor ao longo da sua mandíbula entram em jogo, permitindo-lhe ver um fantasma térmico, uma forma quente a mover-se contra o fundo mais frio da noite da selva. Ela espera e espera. A paciência é a sua arma principal, uma ferramenta afiada por milhões de anos de evolução. Mas a paciência é apenas metade da equação. O que acontece quando a espera termina? O ataque é uma explosão de velocidade que estilhaça a quietude do pântano. Um desenrolar súbito e violento de imenso poder que parece impossível de um animal tão recentemente inerte. Numa fração de segundo, ela agarra o animal nas suas mandíbulas, que não são concebidas para mastigar ou rasgar, mas simplesmente para agarrar. Elas são revestidas com fileiras de dentes afiados e curvados para trás que atuam como ganchos de agarre vivos. A mordida inicial é apenas a âncora. Instantaneamente, a anaconda lança as suas bobinas musculares à volta do tronco da sua vítima. Este não é um simples e brutal abraço esmagador. É uma aplicação sofisticada e horrivelmente eficiente de pressão. A crença comum é que a constrição funciona por sufocação, um fim lento e agonizante. A realidade fisiológica é mais rápida e infinitamente mais devastadora. À medida que a cobra aperta as suas bobinas, é extremamente sensível ao corpo da presa. Ela consegue sentir o batimento cardíaco frenético, a subida e descida desesperadas do peito. A cada expiração, à medida que a cavidade torácica da vítima encolhe momentaneamente, a cobra aperta o seu aperto, aproveitando a folga e impedindo que a próxima respiração seja totalmente puxada. Mas o seu verdadeiro alvo é o sistema circulatório. A imensa pressão exercida pelos músculos da cobra sobrecarrega a pressão sanguínea da vítima. Ela aperta as artérias e veias, interrompendo o fluxo de sangue para o cérebro e órgãos vitais. O coração, a lutar contra esta força externa impossível, é incapaz de bombear. O fim chega em minutos, não por falta de ar, mas por um acidente vascular cerebral maciço e paragem cardíaca catastrófica, um colapso circulatório completo e irreversível. Uma vez que a presa está subjugada, começa um desafio ainda mais incrível. Como é que ela consome uma criatura que é muitas vezes mais larga do que a sua própria cabeça? A resposta reside na arquitetura única do crânio da cobra. A sua mandíbula não é uma única unidade sólida como a nossa. Está ligada por ligamentos altamente elásticos e consiste em ossos que se podem mover independentemente uns dos outros. Ela desarticula a sua mandíbula, esticando a sua boca a um grau incrível, e depois começa a engolir a sua enorme presa inteira. Ela usa os seus ossos da mandíbula independentes para caminhar lentamente com a cabeça sobre o corpo da presa, um lado a puxar para a frente enquanto o outro ancora.
Este processo pode levar horas, uma ingestão lenta e metódica. Durante todo o tempo, ela deve continuar a respirar. Para fazer isto, ela pode estender a sua glote, a abertura para a sua traqueia, para fora da parte inferior da sua boca e para a frente, como um snorkel biológico, permitindo-lhe puxar o ar mesmo quando a sua garganta está completamente cheia com a sua refeição. Depois, sobrecarregada, distorcida e vulnerável mais uma vez, ela irá recuar para a aparente segurança da água para começar o longo, lento e perigoso processo de digestão. Por quase toda a sua vida, a anaconda é um fantasma do pântano, uma criatura de profunda solidão. Ela interage com outros da sua espécie por apenas uma razão: acasalar. Esta motivação singular dá origem a um dos eventos mais bizarros e espetaculares do mundo natural, a bola de acasalamento. Durante a época de acasalamento, uma fêmea, já vastamente maior do que qualquer macho que ela encontrará, deixará um rasto de feromonas na água, um chamamento químico irresistível. Machos de todo o território irão convergir nela, atraídos por um cheiro que não podem ignorar. Eles formam um nó retorcido e fervilhante de corpos à volta da única fêmea central. Até uma dúzia de machos mais pequenos podem enrolar-se à sua volta, envolvendo-se numa luta de câmara lenta que pode durar até um mês. É uma maratona de resistência, enquanto todos competem pela hipótese de acasalar. Após o acasalamento, a fêmea enfrenta um extenuante período de gestação de 7 meses, durante o qual estará demasiado sobrecarregada para caçar e não comerá de todo. Para sobreviver a este imenso jejum, ela precisa de uma reserva de energia significativa. A solução está muitas vezes ali mesmo, enrolada à sua volta. Ela pode virar-se contra um dos seus recentes e mais pequenos pretendentes, subjugando-o e consumindo-o. Ele fornece uma fonte de nutrição conveniente e criticamente importante, uma última grande refeição para sustentar a ela e aos seus descendentes em desenvolvimento. É um exemplo claro e intenso de estratégia de sobrevivência, onde um parceiro se torna uma refeição, a sua força vital convertida diretamente na da próxima geração. A fêmea acaba por dar à luz a dezenas de crias vivas, réplicas em miniatura e perfeitas de si própria, que são totalmente independentes desde o momento em que nascem. Não há cuidado parental. Desde o seu primeiro suspiro, estão por conta própria, caçadoras silenciosas num mundo perigoso, com a maioria a não sobreviver ao seu primeiro ano. A anaconda é uma criatura de lenda, um medo primordial do escuro e do profundo com forma. Mas o verdadeiro monstro que ela enfrenta é a marcha implacável do desenvolvimento humano. As vastas e antigas zonas úmidas da América do Sul estão a ser drenadas para a agricultura. A força vital do seu mundo, os rios estão a ser poluídos pela mineração e indústria. Este gigante enigmático, um mestre de um ambiente intocado e antigo, está a desaparecer antes que possamos sequer compreender verdadeiramente os seus segredos. À medida que o governante silencioso e paciente do pântano se desvanece, outro predador prospera nestas mesmas selvas. Um caçador que de alguma forma conseguiu casar a paciência do réptil com o fogo metabólico do mamífero. Aprendeu a dominar não só o chão da floresta, mas o dossel acima e as águas escuras abaixo. Como é que tal coisa é possível? A resposta persegue as mesmas margens dos rios onde a anaconda espera, uma sombra manchada a mover-se com uma confiança que desafia os elementos. É uma criatura de sangue quente e energia ardente, mas move-se com a fluidez silenciosa da própria água. É uma caçadora solitária como o tigre, mas fez do reino aquático do crocodilo e da anaconda o seu. Nas mesmas selvas onde a anaconda reina como a mestra da pressão por baixo, esta caçadora é o predador de topo indiscutível das Américas. Este é o tempo da onça pintada, Panthera onca. É uma obra-prima de poder funcional, uma síntese perfeita de força e versatilidade. Partilha as elevadas exigências metabólicas do tigre, mas o seu corpo é construído num plano diferente e mais compacto.
É mais atarracado, mais densamente musculado, com membros mais curtos e mais poderosos. O seu próprio nome, derivado da palavra tupi-guarani yaguara, significa aquele que apanha a sua presa com um salto. Esta não é uma criatura construída para perseguições de longa distância em planícies abertas, é um motor de poder explosivo, concebido para combate de perto em ambientes densos e complexos. O seu belo casaco de rosetas douradas, único por terem frequentemente um ponto central, proporciona uma excelente camuflagem na luz salpicada e movediça da floresta tropical, tornando-o um fantasma na vegetação rasteira. E mais do que qualquer outro grande felino, está inextricavelmente ligada à água. É um nadador excepcional, atravessando prontamente grandes rios e caçando ativamente na água. É uma criatura que se recusou a ser limitada por um único elemento. Já se perguntou como soa uma floresta quando está a morrer? É o silêncio que se segue ao desaparecimento da onça-pintada. Este felino não é apenas o predador de topo, é a keystone que mantém unido todo o arco do ecossistema. Ao controlar as populações de presas, ele dita a saúde da vegetação, o que por sua vez afeta tudo até aos insetos. Este poder anatômico encontra a sua expressão máxima no seu crânio e mandíbula. A onça-pintada possui, em relação ao seu tamanho, a mordida mais poderosa de qualquer felino na Terra, uma força forte o suficiente para rivalizar com a de uma hiena. Os seus músculos da mandíbula são enormes, ancorados a um crânio largo e permitindo-lhe caçar de uma forma que é poderosamente única entre os grandes felinos. Enquanto um tigre ataca a garganta para cortar a coluna ou sufocar, e um leão frequentemente aperta a sua boca sobre o focinho da sua presa, a onça-pintada emprega um método mais direto e chocante. A sua técnica de assinatura é uma mordida desferida diretamente através do crânio, os seus maciços dentes caninos perfurando o osso para penetrar instantaneamente no cérebro. É um encerramento neurológico, uma aplicação de força precisa e devastadora. Mas uma arma tão especializada, tão extrema, não é para exibição. Que tipo de fortaleza blindada exigiria uma chave como esta? E o que diz a existência de tal arma sobre o mundo que este predador dominou? Antes de ser um espécime biológico, era um deus. Nas grandes civilizações dos maias e dos astecas, a onça-pintada era uma figura central de poder, divindade e do submundo. Era o espírito companheiro dos xamãs, a personificação da realeza e o senhor da noite. Ver uma onça pintada era ver o mundo espiritual. O seu casaco manchado representava as estrelas no céu noturno. Era uma criatura que podia mover-se entre mundos, o mundo dos vivos e dos mortos, a terra e a água, a escuridão e a luz. Esta profunda reverência cultural fala do profundo impacto que este animal teve na imaginação humana, um impacto nascido da sua pura e inegável destreza. Essa destreza é mais evidente na sua dieta, que inclui mais de 85 espécies diferentes. A onça-pintada é a derradeira caçadora oportunista, um testemunho da sua adaptabilidade. E essa incrível força de mordida permite-lhe caçar animais que seriam completamente inacessíveis a outros. Pode esmagar as conchas grossas e ósseas de tartarugas e cágados de rio como se fossem cascas de ovo. Mais impressionante ainda, permite-lhe perfurar o couro resistente e blindado de caimões, atacando frequentemente estes répteis no seu próprio elemento aquático. Imagine a cena, uma espreita silenciosa ao longo de uma margem de rio lamacenta, culminando não numa perseguição, mas num lançamento explosivo para a água. A onça-pintada, um mamífero da terra, entra voluntariamente no domínio do réptil para o desafiar. A luta é uma confusão de caudas a bater e membros poderosos, mas muitas vezes termina com aquela mordida de assinatura na parte de trás do crânio blindado, uma perfuração perfeita e fatal.
Este é um caçador que dominou 3 ecossistemas separados. No dossel, caçará macacos e preguiças com destreza. No chão da floresta, espreitará antas grandes, manadas de queixadas e veados. E à beira da água emboscará capivaras, o maior roedor do mundo, e, como vimos, arrastar caimões de 3 metros do rio. A sua técnica de caça é uma história familiar de furtividade e emboscada, aperfeiçoada. Tal como o tigre não persegue, espreita, movendo-se com uma graça silenciosa e deliberada que desmente o seu poder atarracado. É o fim invisível, o fantasma das Américas. A sua paciência é lendária. Esperará por horas numa árvore suspensa sobre um trilho de caça ou uma margem de rio, um espectro silencioso e manchado, à espera do momento perfeito para cair sobre a sua presa desavisada. É um animal tão esquivo que muitas pessoas que vivem as suas vidas inteiras na selva nunca verão um. O terreno denso e inacessível a que chama lar é o seu maior aliado, protegendo-o dos olhos humanos. E tal como o tigre, vive uma vida de profunda solidão. O seu mundo é definido por uma vasta área de vida, patrulhada e marcada com a mesma linguagem silenciosa de cheiro e marcas de garras. Encontros são raros e fugazes, principalmente para o breve propósito de acasalamento. A mãe cria os seus 1 ou 2 filhotes sozinha. Uma aprendizagem extenuante de 2 anos, onde deve transmitir o vasto e variado conhecimento necessário para caçar num ambiente tão complexo e tridimensional. Ela deve ensinar-lhes o que caçar, onde caçar e como fazer uma caçada bem-sucedida, um currículo que abrange as árvores, o chão e a água. Mas qual é o propósito final de tal fantasma? A sua presença secreta serve uma função maior para além da sua própria magnífica sobrevivência? A resposta é que a onça-pintada é a keystone do seu mundo. É o arco arquitetônico que suporta toda a estrutura do seu ecossistema. Como predador de topo, ela regula as populações de inúmeras outras espécies, mantendo a saúde e o equilíbrio de toda a floresta tropical. A sua presença é o sinal de um mundo saudável e funcional. Mas o seu reino está sob cerco. A Amazônia e outros habitats vitais estão a ser destruídos a um ritmo alarmante para a criação de gado, o cultivo de soja e a exploração madeireira. Os rios estão a ser envenenados com mercúrio da mineração ilegal de ouro. À medida que as florestas encolhem e se fragmentam, as onças pintadas são forçadas a ilhas de habitat cada vez mais pequenas e a um contato mais próximo com humanos e o seu gado, levando a conflitos inevitáveis e fatais. O fantasma das Américas está a tornar-se um fantasma verdadeiro. O seu desaparecimento não seria apenas a perda de uma única e bela espécie. Seria um sinal de que toda a intrincada teia da vida está a começar a desfazer-se. O silêncio que uma onça pintada deixa para trás não está vazio. É o som de um ecossistema a começar a morrer. E isto leva-nos à verdade final e aterrorizante que liga todos estes magníficos caçadores, desde o gelo congelado do norte até as selvas sufocantes do sul. Os seus cotidianos, embora vividos em diferentes continentes e em climas profundamente diferentes, convergem nesse único e inegável ponto, o domínio absoluto do seu ambiente. No entanto, as suas estratégias para alcançar este domínio são um reflexo direto da sua fisiologia central, uma história de 2 abordagens profundamente diferentes aos desafios da vida. Os predadores de sangue quente, o urso polar, a orca, o tigre e a onça-pintada são os filhos do fogo. Eles vivem vidas de gestão de energia proativa. Os seus elevados metabolismos são fornalhas exigentes que devem ser constantemente alimentadas com presas ricas em calorias. Os seus dias são um cálculo implacável de energia consumida versus energia gasta. Cada ação, cada decisão é ponderada em relação ao seu custo energético. A marcha lenta e poupadora de energia do urso polar e a sua quietude paciente num buraco de respiração
As caçadas sofisticadas e cooperativas da orca e a sua incrível capacidade de deixar metade do seu cérebro dormir de cada vez. A emboscada obsessiva e furtiva do tigre e a destreza versátil e oportunista da onça-pintada são todas estratégias concebidas para maximizar a ingestão enquanto minimizam o gasto. São existências definidas pela busca implacável de combustível, uma corrida contra o fogo interno que lhes dá a vida e ameaça consumi-los. Em contraste elementar e claro, o crocodilo e a anaconda de sangue frio são os filhos da pedra e da água. Eles praticam vidas de dispêndio de energia reativa. Os seus metabolismos baixos e eficientes concedem-lhes o luxo do tempo, a arma final no seu arsenal. São conservadores supremos, as suas existências definidas pela quietude prolongada e um sentido de espera quase geológico, pontuado por atos breves e explosivos de poder aterrorizante. Eles caçam pouco frequentemente porque os seus corpos não queimam combustível para se aquecerem. Absorvem a energia de que precisam do sol e do seu ambiente. A sua paciência não é uma tática escolhida, mas uma necessidade fisiológica e a sua maior força. São baterias vivas a carregar lentamente no calor, à espera de um momento para descarregar todo o seu poder armazenado. Apesar destas diferenças fundamentais, do especialista ao generalista, do caçador solitário ao estrategista social, cada um é uma solução perfeita para os desafios do seu mundo. A resistência isolada do urso polar face ao frio entorpecedor, a inteligência coletiva da orca a navegar pelo vasto oceano tridimensional, a paciência reptiliana do crocodilo à beira do rio, a furtividade listrada do tigre na luz salpicada da floresta, o abraço esmagador da anaconda nos pântanos escuros e a destreza versátil da onça pintada através da selva, rio e dossel. Eles são os soberanos dos seus reinos, as suas rotinas diárias um testemunho dos diversos caminhos da evolução para o mesmo trono de topo. No entanto, os seus antigos reinados nunca foram tão frágeis. As próprias fundações dos seus reinos estão a desmoronar-se perante uma única espécie dominante que reescreveu todas as regras, a nossa própria. O gelo do urso polar derrete-se num mar onde ele não consegue caçar. O oceano da orca enche-se com os nossos venenos e o nosso ruído ensurdecedor, quebrando o seu mundo acústico. Os rios do crocodilo e da anaconda são represados e poluídos, os seus pântanos drenados para terras agrícolas. As florestas do tigre e da onça-pintada são fragmentadas e implacavelmente destruídas, as suas presas a desaparecerem e a sua solidão essencial quebrada pelo nosso avanço. Estes predadores supremos, os mestres aperfeiçoados dos seus domínios, não têm defesa evolutiva contra a perda de habitat, as alterações climáticas e a perseguição humana. Os seus futuros dependem agora não da sua própria força, da sua própria astúcia ou do seu próprio poder, mas da saúde dos seus mundos, um equilíbrio que só nós agora temos o poder de preservar ou de quebrar para sempre. Eles permanecem como símbolos magníficos e assombrosos de uma selvageria que estamos em perigo de perder, e o seu destino, em última análise, será a medida do nosso próprio. Então, quem é o verdadeiro predador de topo nesta história? Somos nós. Somos o único caçador que quebra todas as regras da natureza. O gelo do urso, a floresta do tigre, o oceano da orca, os seus reinos estão a desmoronar-se sob a nossa sombra. No final, a sobrevivência deles é o espelho mais honesto que temos.